Estamos de volta, então, com o programa Carol Transforma Você. No quadro Papo em Movimento, estamos com a psicóloga Josiane Pires e ela vai falar para a gente hoje sobre a importância de cuidar de si durante o isolamento. Dentro desse tema que a gente vai abordar hoje, como que a gente pode fazer para buscar o sentir-se bem em tempos de isolamento? Uhum. Bom, cara, acho que a primeira coisa é a gente entender que a gente está longe do que a gente estava acostumado, né? Então, eu não gosto muito de trabalhar com a palavra normal ou normalidade, né? Porque isso depende de pessoa para pessoa. Mas, assim, entender que o que a gente estava tendo antes, que a gente estava acostumado como rotina, a gente não consegue ter com isolamento social, né? Com esse distanciamento, com todo mundo em home office, né? Ficando em casa. Não dá. Não é possível, né? Entender que a gente precisa se adaptar a esse estar em casa. Adaptar uma rotina a estar em casa e um pouquinho, assim, de deixar esse padrão de lado. Padrão que a gente estava acostumado. Até porque depois, quando terminar a quarentena e a gente voltar a seguir, ficou um pouco né, redundante, mas conflitante, porque ou a gente volta ou a gente segue, né? Eu acredito que a gente vai seguir. Não vai ter como a gente voltar ao que a gente estava, né? A gente vai ter que seguir de alguma outra forma, distante do que a gente estava acostumado. Então, é quebrar um pouquinho esse padrão que a gente estava acostumado e entender que agora não está dentro, né? A gente precisa partir do zero, né? Tem um psicanalista que eu gosto muito que ele diz que agora não é tempo de renovar. Porque esse novo que a gente está vivendo não aconteceu antes. Então, é totalmente novo. Sendo novo, a gente precisa viver a experiência, né? Se experimentar, para depois contar para outras gerações. E nesse experimento, claro, acho que é um assunto que a gente depois pode entrar, é o que gera de angústia e o que gera de ansiedade também, né, Carol? Dentro dessa nova rotina, assim, eu tive muito, que eu tenho ansiedade, né? Então, assim, é uma coisa que a minha vida toda eu sempre controlei isso com atividade física, né? E aí, dentro desses primeiros 20 dias que teve ali de março, que aí a academia fechando e aquela incerteza toda, eu comecei a treinar 3 vezes, era de manhã, de tarde e de noite. Né? Chegou um ponto, assim, aí, e tipo assim, eu não sou mais guria, né, para treinar tanto assim, né? Nossa, eu entrei numa catarse, na verdade, porque assim, eu estava morta de cansada e a mente ainda continuava acelerada, né? Foi um processo bem. E eu acho que tem tudo a ver com isso que tu falou, que, tipo, na verdade, eu não estava aceitando, né? É muito difícil tu aceitar bruscamente uma nova realidade, né? Sem saber o que vai acontecer ou não. E aí eu andei até pesquisando algumas coisas ali, assim, vendo noticiários e tal, falando sobre o tanto de casos, do aumento de casos de depressão, de síndrome do pânico, em função de tudo isso, né? Será que a gente vai ter que se acostumar com isso também? Com que a depressão, que a síndrome do pânico vai acabar virando rotina entre a gente? Não vai ser necessário se a gente começar a falar, né, e a dar o entendimento que o nosso corpo, ele não é fragmentado, né? Por dentro a gente tem os órgãos, aí o que reveste os músculos, a pele, e mais por dentro ainda, a nossa mente, a nossa psique. Então a gente tem que entender que não está fragmentado. Eu mesmo brinco com os meus pacientes. Tá, tu consegue ir para academia 4, 5 vezes por semana, e para terapia 1 vez por semana, né? E para aula de yoga ou fazer uma meditação 1 vez por semana. Teu corpo, ele não está fragmentado, ele está um todo, então tu precisa cuidar num todo. E nesse momento, a gente estava acostumado, nós, quanto personalidades, ser um a cada ambiente, né? Ser um que vai ao trabalho, ser um que vai à escola ou faculdade, ser um que vai à academia, ser um que vai à terapia. Agora, tudo isso está acontecendo dentro de casa, tá? Algo que a gente nunca viveu, a gente precisa se adaptar, mas depois vai voltar a algo mais parecido que a gente costumava, né? Mas a importância, eu acho que esse momento agora está nos mostrando importante se cuidar como um todo, para não se largar a uma depressão,
a síndrome do pânico, né? De se entender, a se viver esses vazios agora, não ficar tentando suprir, viver um pouquinho mais sozinho e também em comunidade, né? Saber a importância dos dois para o nosso dia a dia, né? Para que a gente não fique, então, tão adoecidos, que a gente entenda que a gente precisa se cuidar como um inteiro a partir de agora, né? Quando a gente for seguir. E eu vejo muito assim, né? Eu fiz uma pesquisa, até comentei com a Beth, que foi outra entrevistada, fiz uma pesquisa com a galera, assim, você já voltou a praticar exercícios físicos? Aí deu assim meio que empate, sim e não, assim, né? Aí eu botei, se você respondeu que não voltou, o que te impede? O desânimo ou o medo, né? Deu muito o medo e muito desânimo também. Como que as pessoas fazer para lidar com o medo e com o desânimo nesse período e poder voltar, assim, né? Não digo voltar totalmente, mas aceitar que existe uma nova realidade agora. Para ir na academia, tem que usar máscara ou protetor facial. Tu tem possibilidades, né? Mas ainda assim existe o fator desânimo e o fator medo, né? Sim. Eu acho que a mágica acontece quando tu não tenta fugir, né? Sim, estamos mais desanimados, sim, mais frustrados, sim, com mais medos. Sim, todos, né? Eu, psicóloga, Carol, educadora física, a pessoa, o nosso cliente, paciente, todos. Todos que a gente encontra, mesmo que alguns neguem e tentem fugir, né? Mas todos estamos. Então, eu tendei a aceitar que sim, é um pouquinho mais, mas entender que a vida não parou, né? O mundo não parou. A gente só tá dentro de casa, né? E que bom que a gente tá com esse privilégio de estar dentro de casa, mas que a gente não precisa se entregar a algo, né? Por exemplo, a ideia de alguns pacientes me colocam assim: ai, Josi, mas que preguicinha, que vontade de ficar mais na cama de manhã. Ai, ok, tudo bem, aproveita esse privilégio. Mas precisa ser até meio-dia? Não pode ser até às 8, 9? Né? Qual é a busca do equilíbrio também? Ah, pode ser até umas 9, ok. Então, quando levantar, né? Te alonga, te espreguiça, né? Tira o pijama, arruma a cama, procura algo dentro de um padrão que tu estava acostumado, né? Porque depois, quando tu for seguir adiante, tu vai ter que voltar a isso, a essas pequenas coisinhas, né? E essas ansiedades, essas coisas todas servem como gatilho para comer em excesso, para beber em excesso, para vários tipos de comportamentos que são mais nocivos do que benéficos, né? Exatamente, exatamente. Como a gente vinha conversando. Como é algo muito novo e a gente não sabe como lidar, algumas coisas a gente está tendo na nossa psique mesmo, se deparar com alguns vazios da vida, né? E às vezes a gente precisa do vazio, né? Por exemplo, para estímulo de criatividade, né? Se Isaac Newton não tivesse embaixo da árvore fazendo nada, a maçã não tinha caído nele, ele não tinha criado uma teoria sobre tudo isso, mas ele precisa se permitir ao nada de vez em quando e não ficar tentando suprir. Tu comenta sobre suprir com alimento, isso dá pra gente estudar muito na vida, no início da vida do sujeito. Quanto o bebê, nem sempre o choro do bebê é fome. E nós estamos acostumados a suprir com o peito, com a mamadeira, né? Às vezes é frio, às vezes é sono, às vezes é cólica. Depois essa criança, esse adolescente, ele vai crescendo e ele acha que ele precisa comer para tudo, né? A própria palavra comer, morar, vem de comer. Às vezes a gente não precisa. Essa palavra. A gente não precisa. A gente pode, então, comemorar, enfim, é a palavra que a gente usa. A gente pode festejar, então. Vou fazer uma festa online para minha promoção no meu trabalho. Mas não precisa envolver a comida. Envolver comida cultural. Claro, algumas comidas são afeto, é legal ter. Mas e o equilíbrio? Será que eu preciso sempre suprir as minhas emoções com comida? Se eu tô triste, eu posso ligar para um amigo. Posso ir na psicóloga mais uma vez por semana, né? Se eu tô feliz, eu posso usar um outro jeito de festejar, então, né? Para não usar o comemorar. Mas não precisa botar alimento para dentro para suprir isso. E mesmo se for, tá? Gerou ansiedade. Ai, quero comer alguma coisa.
Precisa ser o pacote de bolacha, não pode ser uma laranja, né? Ai, adorei, Josi, muito obrigado. E eu queria te dizer que eu tirei várias coisas para mim, assim, inclusive o da aceitação. Ah, que bom, que bom, que E, bom. e eu Não, não. espero contar contigo sempre aqui. Ah, que bom. Então, muito obrigada também. Quero te dizer que a gente nunca cresce sozinha, sempre pela troca, tá? Falando contigo também, eu pensei que semana passada eu não fui nenhum dia correr, e é alguma coisa que eu gosto. Então, eu vou lembrar de ti essa semana, assim, ó, Bora vamos lá. correr. Vamos lá, vamos exercitar esse corpinho também. Então, a gente cresce Verdade, juntas sempre. sempre. Um beijão. Um Muito beijo obrigada. para você também. Tchau, tchau.